No Brasil, o sucesso é uma ofensa pessoal. Essa frase é uma frase de Tom Jobim, atribuída a ele que, dizem que ele falou isso, e é uma frase muito verdadeira, inclusive e talvez até principalmente no meio artístico, ela pode ser dita para essa autora aqui, ó, Carla Madeira, mineirinha aqui de BH, escreveu Tudo é Rio, e virou inimiga pública dos grandes intelectuais do Brasil, ou somente dos leitores que gostam de livros clássicos ou qualquer outro tipo de livro. Mas enfim, minha intenção não é fazer uma treta com essas pessoas, minha intenção é falar sobre esse livro, entender se esse livro realmente é um livro bom, um livro ruim, se é isso ou se é aquilo e tal, e tentar te estimular a fazer uma leitura desse. Você está vendo aqui, ó, o meu exemplar é um exemplar de 2018. A Carla Madeira, mãe de dois alunos meus, eu conheci por causa da filha Ana, que inclusive está na dedicatória do livro aqui, para Ana e João. Fui professor da Ana, Carla Madeira, ó, autografou, me mandou esse livro autografado. Ela foi me entregar no cursinho. Eu sou um professor de cursinho, eu tenho um cursinho de redação aqui em Belo Horizonte. Na época, em 2018, ela nem era esse fenômeno todo, é disso que eu vou falar abertamente aqui hoje. E ela foi lá me entregar e tal. A gente não tirou foto porque ela tava com aquelas roupas de ficar em casa, buscar filho na escola e fim do expediente. Eu também já tava todo amarrotado, fudido, aquela coisa toda. E muito obrigado. Eu dei um exemplar do meu livro para ela. Ela me deu um exemplar do livro dela. E aí a gente trocou ideias e tal. Trocamos vários e-mails, principalmente na minha parte, que eu mandava boleto para ela e ela pagava os boletos. Mas depois eu fui num outro lançamento do livro dela, aí eu vi o tamanho que a Carla Madeira estava. Porque eu estava acostumado em lançamento de livro que tinha lá 10, 15 pessoas, 20 pessoas. Quando eu fui no lançamento desse aqui, ó, A Natureza da Mordida, aí eu fiquei espantado. Porque eu cheguei lá, tinha assim mais de cento e tantas pessoas, 200 pessoas numa casa gigantesca e tal, também autografado, tá vendo? Tem até um coraçãozinho da Carla. A gente se encontrou esses dias atrás numa palestra que ela deu aqui na Unimed. E, enfim, a gente não é amigo, tá? A gente se conhece, eu fui professor dos dois filhos dela e tal, mas a gente teve essa certa proximidade aí por um período de tempo. E eu acho que é muito importante a gente entender isso tudo antes de falar do livro dela, porque a Carla Madeira deu um azar muito grande do livro dela ter feito o sucesso que fez. Eu tenho os exemplares da Quixote ainda, que foram as primeiras edições que ela fez. O livro dela, Tudo é Rio, ela fez 300 exemplares, vendeu 300, fez 300 exemplares. Este aqui é a terceira reimpressão. Então aqui já são 1.000 exemplares, pelo que consta na ficha catalográfica aqui atrás. Primeira impressão, segunda, ó, primeira em 2014, segunda reimpressão em 2017, ou seja, 3 anos, né? E a terceira reimpressão foi em 2018, que é o exemplar que eu tenho. Está escrito aqui, ó, tiragem 1.000 cópias. E aí a gente começa a entender que ela era uma autora igual todo autor iniciante, cara. Ela pagou pelo seu livro, pagou para ser publicada, foi rejeitada por algumas editoras. Enfim, qual que é a ideia que eu gosto de trazer nesse começo? É o seguinte, cara, as pessoas elas estão tratando a Carla e os livros dela como se ela tivesse no hall de querer ser a intelectual brasileira, a nova Clarice Lispector, aquela que está ali, ó, buscando a Academia Brasileira de Letras no lugar da Nélida Pinhon e por aí vai. E eu não acho isso, eu acho o contrário disso. Eu já vi algumas entrevistas dela, participei de uma palestra dela esses tempos atrás, e a minha impressão é totalmente contrária, tá? O que eu percebi, a Carla é uma mulher publicitária, de uma família que explora a criatividade, o pai dela gostava disso, a mãe também, ela canta, ela pinta e ela escreve por ser publicitária. Ela um dia resolveu escrever um livro e aí o livro se transformou no que ele se transformou. Então, a gente tem essa mania no Brasil de falar mal de todo mundo que faz sucesso.
Mas eu acho que no caso dela, o sucesso foi, entre aspas, um azar, porque ela estourou tanto, ela já está sendo publicada em mais de não sei quantos países. Ela teve na França no início no ano de 2025 e lançou livro lá, lançou livro não sei aonde, não sei o que e tal. E aí, de repente, no meio literário, pelo que eu tenho visto no YouTube, as pessoas estão falando mal dela. Vi um vídeo da mulher comparando Carla Madeira a Dom Casmurro, cara. Isso aí pra mim foi o ápice. Eu falei, não, eu preciso reler esse livro, porque como ele é de 2018, eu lembro que eu li Tudo é Rio, quando eu fui dar um aulão, como é que chama? João Molevade de Itabira, terra de Drummond, em Itabira, e eu fui lendo no ônibus e tal, no caminho, que a gente que é professor de cursinho, a gente ficava dando muito aulão. E aí eu li o livro e tal, achei ok, falei, ah, beleza, né, cara? Legal, vamos aí. E com o passar do tempo, cara, esse livro explodiu e virou o que é hoje. Minha relação com a Carla não é uma relação de amizade, então assim, e também por falar do livro dela, eu não tenho essa necessidade de querer fazer elogios que não são tão sinceros. Eu acho que o livro dela é bom, é legal, cumpre o que ela quis que cumprisse, e é isso aí. Não é a nova obra literária que vai marcar a literatura brasileira, não é o maior livro do mundo, não é o novo romance que vai trazer o mistério da humanidade, mas é o primeiro livro de uma autora. Assim como eu escrevi o meu primeiro livro também, sem nenhuma pretensão, só querendo fazer, milhares de pessoas escreveram seu primeiro livro sem também querer ser o novo Machado de Assis. O próprio Machado de Assis escreveu 4 romances até escrever Memórias Póstumas. Então, assim, nenhum escritor nasce pronto, tá? Pouquíssimos escritores têm seu primeiro livro como um livro bom, um livro que a pessoa tem orgulho dele, tá? Pouquíssimos. Na literatura brasileira, sim, você vê Guimarães Rosa, Rubem Fonseca e poucos, tá? Poucos. Muitos renegam seus livros. Próprio Dalton Trevisan renegou os 2 primeiros, José Saramago renegou os 2 primeiros, e aí a gente pode entender também o que é um primeiro livro de autor. Tudo é Rio é a história, basicamente, de um casal que tem um terceiro elemento, que é uma puta chamada Lucy. Aí a história começa com a Lucy, conta um pouco da história dela, que era uma mulher. A Lucy é uma personagem marcante no livro. Ela é abandonada, a mãe morre, o pai também, e ela é criada pela tia. E aí fica claro no meio da narrativa que a tia não é uma tia ruim, mas era uma tia. Então, assim, ela nunca foi tratada como a filha. Tinha um diferencial, a tia colocava ela no seu devido lugar, você vai fazer isso enquanto a família vai fazer aquilo. Todas essas situações, assim, para mostrar o perfil dela. E a Lucy decide ser puta, tá? E aí ela vai seduzir as pessoas, ela começa a entender que o corpo dela era favorável a isso, e ela começa a seduzir as pessoas até que ela seduz o tio. Em um determinado momento, ela e o tio vão ter uma relação sexual, mas o tio, ele resolve não penetrar, ele resolve só usar os dedos. E fala com ela assim que um dia ela vai se dar mal, que ela vai engravidar, que ele não vai penetrar, que ela pode engravidar, que se ela engravidar dele, a vida deles acabe, não sei o quê. Essa parte é fundamental para 2 partes do livro, tá? Daqui a pouco eu falo quais são essas partes. E aí, num determinado momento, vai ter um casamento da família, o tio e a Lucy ficam em casa, enfim, vai rolar o sexo entre eles, e ela vai, faz um sexo oral e a tia aparece, pega os dois naquela situação, manda a Lucy embora. Nesse momento, a história vai mudando de direção e ela vai começar a fazer a apresentação das outras pessoas. Aí faz a apresentação da Dalva, que é a personagem principal da história, que carrega todo o drama, toda a parte sentimental. Faz a apresentação da família dela, faz a apresentação do Venâncio, que é o par de Dalva, e também faz a apresentação da família do Venâncio. Pontos que eu achei muito interessantes desse livro. Toda parte do livro é construída numa relação de contrariedade.
Tá? Então, assim, a menina é a mais bonita de todas, mas é deixada de lado pela tia. A menina é isso, mas tem aquilo. Então, todo o livro ele é construído em contrastes. É o bonito e o feio, é o claro e o escuro, é a família feliz, alegre, risonha, unida da Dalva e do outro lado, por parte do Venâncio, é aquela família truncada que não tem amor, que a mulher vai embora com o filho e deixa o pai sofrendo, e o pai só manda dinheiro, e a família fica longe, aí o dia que o pai morre, a família volta para aquela cidade. Então, o livro ele é construído desta forma, é um contraste, sempre tem o contraste. Tem a Rua das Putas, lá da casa da Manu. Então, a primeira descrição que aparece dessa rua, aparece assim, de um lado uma calçada no na sombra, com as putas, aquela coisa toda, aquela sensação ali das putas, todas tomando sol, não sei o quê. Do outro lado tava o sol, a calçada no sol, e passa a Dalva de cabeça baixa, aquela coisa toda. Então, assim, o livro é construído assim. Todas as partes do livro ele vai fazer um contraste. Todas, 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 tá bom? Então, isso é ruim, isso é legal. Aí você decide, beleza? Isso aí já entra na sua questão como leitor decidir se isso é bom ou se é ruim. Mas enfim, vamos lá. Aí a história, ela vai se desenvolvendo, né? O amor da Dalva com Venâncio, aquela coisa toda. Aí vai ter uns spoilerzinhos, beleza? Aí eles vão lá, enfim, eles vão namorar e não sei o que. Aí no dia que eles vão o Venâncio vai na casa dela, ela vê um amigo abraçando, beijando, aí ele vai ficar com ciúme doentio, aí vai estourar a cara do cara. Aí nessa parte a autora vai pegar um traço do personagem Venâncio e vai mostrar para o leitor, olha, aqui tem coisa, aqui vai acontecer mais coisa. Nesse momento, quem já é um leitor mais atento consegue entender que ali a autora está mostrando que daqui para frente esse perfil vai se repetir e vai ser decisivo na história. Tanto é que, enfim, eles casam, aquela coisa toda. Eles vão ter um filho. No momento do nascimento do filho, aquela paixão, não sei o que, não sei o que, ele vai sentir um ciúme terrível de ver o menino no peito da mulher dele e vai atirar o menino longe, vai bater na mulher e aí começa, enfim, a tal da história e do sofrimento que vai tomar conta do livro. Beleza. Eu não vou entrar em detalhes resumindo a história, mas a história vai se basear nisso, tá? De um casal que tem uma briga porque o cara joga longe o menino e a mulher decide se afastar. Então eles vivem dentro da mesma casa, as contradições. Ela não fala com ele não fala com ela. E a Lucy lá no puteiro, apaixonada, querendo de qualquer jeito ter o Venâncio na sua cama. E o Venâncio não quer a cama dela. Então você está vendo que os opostos eles fazem parte do livro. O tempo inteiro é isso. Aí a Lucy vê a Dalva passar de cabeça baixa. Um dia ela resolve brigar, xingar, humilhar e a Dalva nada. Aí ela morde o dedo da mulher e quase arranca fora. Aquela coisa toda. Moral da história. Tá? Vou resumir aqui para a gente entender um pouco o que vai acontecer. São 3 pessoas, sendo que todas elas são opostos uma da outra. Então ela vai trabalhando nessa relação de oposição. A Lucy, louca para ter o Venâncio na cama, o Venâncio louco para a Dalva perdoar e a Dalva não perdoa de jeito nenhum. Quem que a Dalva vai perdoar na história vai ser a própria Lucy, que é a puta da história. E ela vai ignorar o seu marido Venâncio o tempo inteiro, o tempo inteiro. Beleza? Em um determinado momento da história, enfim, o Venâncio vai para a cama com Lucy. E aí, nesse momento, ele imagina a Dalva, ele consegue ver na puta a imagem da mulher. Nesse momento, ele finalmente se deixa levar pela Lucy, vai para a cama com ela, transa e aí daqui a pouco aparece a Lucy grávida. Nesse ponto, a minha consideração como leitor já enfraqueceu a história, porque ele não questionou, ela não questionou, ninguém questionou nada, sabe? Assim, uma puta engravidou, o primeiro que é considerado pai aceita e
vou tratar desse filho, vai ser meu filho. Então, assim, eu já achei essa parte da história meio fraca, tá? Sinceramente. Mas a história vai se, né, vai continuando, aí a mulher, a Dalva, quando ela descobre que o filho é deixado na porta e ela imagina, esse é o filho do Venâncio. Ela aceita o filho, abraça, a vida dela volta, ela se sente feliz, ela se sente mãe, aquela coisa toda. Aí assim eu já comecei a achar a história meio fraca, sabe? De verdade. De repente, nesses vai e vem de personagem, nesse vai e vem de história, feedbacks e tal, apresentações de personagem, aparece uma pessoa que é a Francisca. A Francisca foi para quem o Venâncio levou o filho na hora que o filho estava morto e ela foi cuidar e ele deixou para ser enterrado com ela. E aí a Francisca, contam-se a história da Francisca, ela vai ter uma ligação com a mãe da Dalva, e dessa ligação ela cuidou do menino, aquela coisa toda, e no fim das contas, o filho da Dalva não estava morto, estava vivo. A Francisca cuidou. Aí a Dalva já não estava tão assim arrebentada na vida, ela já estava sorrindo, cantando novamente. Foi chamada por uma das filhas netas adotivas dessa Francisca. Chegou lá, viu o filho, morreu de amores pelo filho, decidiu que não ia contar de jeito nenhum pro Venâncio e tal. Aí um dia foi buscar o filho. Nessa parte, eu achei que tem uma falha, bem falha mesmo, porque tá escrito passam-se anos e não sei o que e tal, e aí tem um gapzinho assim que no livro não tá definido o tanto de tempo entre as ações, tá? Então assim, pode ter passado 2, 3 anos que o filho do Venâncio e da Dalva morreu, e aí ele, enfim, chegou lá e conseguiu ter o outro filho com a puta. Pode não ter passado tanto tempo assim, mas no fim das contas, o dia que a Dalva vai buscar o seu filho para voltar para casa, que aí o menino dela já vai andando de mão dada, e o outro filho, que é o filho, o João, o filho da puta com. O filho da puta é foda. O filho dela, da Lucy, com o Venâncio, que tinha ficado no puteiro com a Lucy enquanto ela ia buscar o outro, ele tá um pacotinho no braço. Então, assim, sabe, que tanto de tempo que passou para um filho andar muitos quilômetros da casa de uma mulher até a casa dela e o outro tá no braço ainda como um pacotinho. O tempo passou para um, o tempo não passou para o outro. Essa parte para mim faltava assim uma certa revisão assim mais explícita da passagem de tempo, dessa questão literária. Mas, enfim, isso não vem ao caso agora. Até porque o livro já está pronto, já é um sucesso e eu não vi ninguém questionando isso. Pontos que eu achei que fazem ligações que são legais. Eu falei no início aqui, no início não, né? Eu falei aqui mais cedo no vídeo sobre o tio. Uma hora o tio aparece no puteiro que ele resolve querer ver a sobrinha. Aí ele vai lá, aquela coisa toda, na hora que ele recebe, que a Lucy aparece para ele, ela tá com um barrigão, aí ele fala, eu te falei aquela vez e tal, aí faz uma retomada, e no fim das contas que ele foi lá para eles transarem, enfim, e não acontece nada, eles dormem abraçadinhos de conchinha. Eu achei muito forçado isso. O livro tem violências o tempo inteiro, não me incomoda a violência, até porque eu sou um leitor de Rubem Fonseca, então se a violência me incomodasse, eu jamais leria o Rubem Fonseca. Mas eu acho que não é uma violência tão forte, não me incomodou, não acho que seja uma coisa que incomode, não. Outra coisa que eu acho muito relevante de discutir é que é um romance romântico. Ponto. Aí volta o que eu comecei a falar no início do livro, do vídeo. É o melhor livro da literatura brasileira? Não. Tem a pretensão de ser o maior livro da literatura brasileira? Não. É um romance romântico que acaba com um final feliz. Se você não lê o livro, pode saber, vai acabar com um final feliz, ela vai voltar para casa, vai perdoar o marido com o filho da puta no braço e o outro filho dela na mão, toda feliz, sorridente, voltando a cantar. Ponto. Então a gente chega ao final entendendo que é um romance de estreia de uma autora, tá? Que nunca se pronunciou como a intelectual da literatura brasileira, uma pessoa
que gostava de explorar sua criatividade, escreveu um romance. O romance é um romance romântico, em que tem seus desfechos e acaba com um final feliz. Ponto, acabou. Tá? Não é o melhor livro do mundo, não é um livro que vai marcar a literatura brasileira, não é um divisor de águas na literatura brasileira. É o primeiro livro de uma autora. Deu azar de vender milhões de livros, milhares de milhares de milhares de livros. Deu azar de cair na boca das pessoas e os invejosos falarem mal absurdamente dessa mesma autora. Isso eu acho que é um fato que a gente precisa colocar e deixar em consideração. Enfim, eu acho que é isso. Tudo é Rio. É um livro ok, não é o melhor livro do mundo, não é o pior livro do mundo. É um livro ok, você lê rápido, são capítulos curtos, parágrafos pequenos, não entram em questões muito filosóficas, não são frases de efeito, pelo menos no meu ponto de vista, tá? Pode ter muita gente aí, tanto que eu nem marquei nada, tá vendo? Eu coloquei 3 marcadores só, 4 e não achei nada demais assim, mas enfim, é isso. Tudo é Rio, você já leu Tudo é Rio? Você já leu algum outro livro da Carla Madeira? Me conta aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, te vejo no próximo, um abraço, valeu, tchau, tchau.